O futuro da água de Ribeirão Preto está em discussão. Professores e cientistas estudam os efeitos da mudança climática nos aquíferos. Algumas alternativas para reabastecer o reservatório subterrâneo dividem opiniões. Um novo estudo coloca foco especial em Ribeirão Preto. Ele é conduzido pelo Instituto de Geociências da USP e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. As análises levam em conta o país todo e buscam conhecer os impactos que mudanças climáticas vão causar nos reservatórios de água subterrâneos. Até o final do século, espera-se aumento nas temperaturas entre 1 e 3,60 graus. A nossa macrorregião pode registrar períodos de seca mais longos e nos meses chuvosos as tempestades devem ser maiores também. Aqui a estiagem prolongada é inimiga do aquífero Guarani, que fica sem receber infiltração de águas para repor um pouco da grande quantidade que a cidade extrai. E você, sabe o quanto os aquíferos são importantes? Só para você ter uma ideia de proporção, se você pega o planeta Terra e tira a água oceânica, que são as águas salgadas, e tira as águas de geleira, né, que são águas que são duras, né, porque estão abaixo de zero, então sobrou só as águas chamadas doces e líquidas. Disso que sobrou, que é muita água, tá? 97% de toda a água planetária, doce e líquida, é água subterrânea. Rios que a gente vê tanto, que chama tanta atenção, Amazonas, Tocantins, Paraná, que são super rios, representa menos de 1% da água do planeta. Este professor de políticas ambientais da USP aponta que, mais do que as secas, o que faz mal e tem rebaixado o nível do aquífero Guarani é a gestão da Secretaria Municipal de Águas de Ribeirão Preto. O que é tecnicamente adequado? Fácil entender. Você fura o poço, tira a água, põe numa caixa d'água grandona e a partir dali você abastece as casas. O Saerp, em boa parte do abastecimento de Ribeirão, não tem a caixa d'água. Então ele fura o poço e põe na rede. Vários aspectos ruins, mas dois que chamam muito a atenção. Primeiro, é uma pressão enorme, a rede, que já é antiga, não suporta aquela pressão porque não foi dimensionada para isso. Segundo, a falta de água, porque nos horários de pico, somente aquela água que vem do poço é insuficiente para abastecer a população. A parte mais delicada dos estudos é oferecer soluções para os problemas. Por exemplo, mesmo aqui na Zona Leste, que tem um solo mais arenoso e o aquífero Guarani chega bem próximo da superfície, períodos de excesso de chuva não representam necessariamente maior recarga para o reservatório subterrâneo. As águas levam 2 ou 3 meses para infiltrar 10 a 15 metros de profundidade e atingir o lençol freático. Nesses casos, a natureza pode precisar de uma mãozinha humana a curto e longo prazo. Uma das alternativas interessantes é pegar o excesso de água da chuva, né, porque é uma água que sobra, algumas vezes causa o maior prejuízo para nós, mas essa água então vai ser perdida para os rios muito rapidamente. Que tal se você tivesse essa água, diminuísse a velocidade do escoamento dela e uma parte dela você pudesse infiltrar no aquífero? Então você compensaria a água que você está tirando num outro período. O reabastecimento dos reservatórios, como o Guarani, podem ser feitos direcionando o curso das águas até uma área de afloramento, que facilite a penetração do solo, ou até mesmo perfurando as camadas até o aquífero. Mas a alternativa divide opiniões. O professor Marcelo entende que os riscos são grandes e que o modelo só poderia ser pensado num futuro mais distante. Só merece fazer injeção em aquífero quem faz a lição de casa. Quem usa a água subterrânea com extrema responsabilidade. Passa longe do município de Ribeirão Preto. Portanto, muito antes de pensar em recarga de água subterrânea e etc., eu tenho que fazer um uso adequado, um sistema adequado. Não dá para falar nisso em Ribeirão Preto. Mas eu posso, na Austrália, em Madrid, fazem esse sistema de recarga artificial de aquífero. Ele é problemático, porque ele pode contaminar o aquífero se não for feito de maneira adequada. Então ele não é assim uma panaceia, ele não vai resolver todos os males, ele pode trazer outros problemas. Coincidência ou não, o pesquisador Ricardo Irata também conduz os estudos que a Saerp contratou para redefinir a maneira como extrai águas do aquífero Guarani. Ele aponta que os poços artesianos da cidade podem precisar mudar de lugar, o que não é simples e nem fácil.
E o mais surpreendente, os trabalhos que já foram iniciados para tratar a água do Rio Pardo e utilizá-la no abastecimento humano não parece ser uma medida adequada para o momento. Um dia, eu acredito até, e depende do crescimento da cidade, da exigência que Ribeirão Preto tenha, essa alternativa volte a ser uma alternativa interessante e até ganhe a alternativa. A conclusão mais segura até aqui é de que as decisões ambientais, principalmente quando o assunto é água, não podem ser tomadas com pressa. Por isso, os estudos de hoje vão oferecer ferramentas para as futuras gerações. A cidade tem que ter um plano de contingência para ver como vai superar, então, vamos dizer, uma seca anormal que possa acontecer daqui a alguns anos. Sabemos que isso pode acontecer, né? Secas extremas, a gente sabe uma coisa, vai acontecer, só não sabemos quando. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. Falando mais sobre esse assunto agora com a Carol Guerra, ela que é consultora ambiental, agradecendo a sua gentileza de nos atender em pleno feriado. Carol, pelas informações dos estudos, dá para dizer que Ribeirão se acomodou com o fato de ter o aquífero à disposição e falhou na gestão da água na sua análise? Ótima tarde. Boa tarde, sem dúvidas. Ribeirão Preto é uma das únicas cidades do Brasil que tem 100% da captação de água vinda do aquífero Guarani. Então, como o aquífero Guarani é um aquífero que tem muitos litros de água, é um volume que é cômodo para Ribeirão Preto captar água, a gente não vê uma certa preocupação do SAERP, da gestão, em reduzir a quantidade de desperdício de água. Carol, o professor Hirata traz uma conclusão preocupante. Ribeirão deu início, então, a esse projeto para retirar a água do Rio Pardo. Essa parece não ser uma boa ideia, quero ouvir a sua opinião também. Olha, como você acabou de dizer, os especialistas dizem que essa nova captação de água não é suficiente. O problema não é a falta d'água. O aquífero Guarani tem água para abastecer Ribeirão Preto. O problema maior é a quantidade de vazamento de água. Se a gente pelo menos captasse toda essa água e chegasse nas casas com uma perda menor, a gente não precisaria estar pensando num plano B de captar a água do Rio Pardo. Então, não adianta nada a gente captar mais água se ela continuar sendo desperdiçada. Tem estudos que dizem que cerca de 30% da água captada é desperdiçada por conta de vazamentos internos na tubulação. E a gente sabe que Ribeirão Preto tem vários bairros que eles são mais antigos. Então, sem dúvidas que esse encanamento, essa tubulação, precisa ser substituída para reduzir a quantidade de vazamentos ocultos. Precisa direcionar os esforços para resolver esses problemas primordiais para depois pensar em novas alternativas de captação de água. Isso mesmo, é o que a gente geralmente faz em uma reforma, né? Não adianta nada a gente deixar uma torneira da nossa casa pingando e utilizar outra torneira só porque a outra torneira está funcionando corretamente. O desperdício continua e a gente não pode se dar esse luxo de desperdiçar essa água, né? Porque quanto mais água a gente capta do aquífero Guarani, ele vai se rebaixando. E quando ele se rebaixa, mais dinheiro vai ser gasto para retirar essa água. Porque vamos supor, para retirar água de 200 metros abaixo da terra é um preço. Para você tirar 300, 400 metros é mais trabalhoso. Então, você vai gastar mais dinheiro, tem que perfurar mais poços que estão mais com a água mais próxima da superfície. Então, precisa ser feita uma gestão adequada da cidade, fazer a conscientização dos moradores, das indústrias e otimizar o uso dessa água, porque o problema em si não é a falta de água. Se alguns bairros está faltando água, é porque o encanamento não está adequado. Agora, a Secretaria de Água e Esgoto tem feito muitas obras caríssimas, enquanto o estudo aponta que a cidade pode ter que, na verdade, mudar esses poços de endereço. Corremos o risco, então, de estar gastando dinheiro, jogando dinheiro fora? Sim, a gente corre o risco, porque o correto é haver um estudo para ver a profundidade desse lençol freático, desse aquífero Guarani, e ver o local que tem uma maior disponibilidade de água, que vai durar mais anos essa obra. Porque quando uma obra é feita sem ter um estudo mais aprofundado da quantidade de água, a quantidade de água que o bairro que vai receber essa água vai utilizar, corre o risco de ter que fazer novas obras e gastar mais dinheiro.
Consultora ambiental Carol Guerra, quem eu agradeço pela presença aqui. Um grande abraço, bom feriado para você. Até a próxima oportunidade, viu, Carol? Obrigada.